Hoje o Senhor vai falar com a gente sobre família. Eu sou meio desastrada, eu vou botar aqui, tudo bem? Que a minha cara derrubar. O Senhor vai falar com a gente sobre família. E por que vai falar conosco sobre família? Porque é na família onde eu e você e os nossos maridos e os nossos filhos, eles são quem verdadeiramente são. Nós somos quem somos em casa. Amém? Aqui nós somos a nossa versão polida, a nossa versão do Instagram, né? Então aqui nós somos aquela versão que coloca um sorriso no rosto e cumprimenta todo mundo. Nós somos aquela versão que vê o filho batendo no irmão e aí abaixa na altura do filho e diz: Enzo, não faça isso. Nós não resolvemos nada com grito e violência. E aí em casa, quando ele bate, nós somos aquela que diz... Eu não tenho filhos, tá bom? Mas, amém. Nós somos, todas nós. Porque eu tenho sobrinhos. Nós somos as que dizem: Enzo, se você bater no seu irmão... Gritando: de novo, eu vou te bater. Lá nós somos quem verdadeiramente somos. E é comum que dentro da igreja, muitas vezes, a gente não mostre quem é de verdade. É em casa, quando a gente acorda de manhã, com o cabelo aqui... com a blusa aqui, que o nosso marido vê quem a gente realmente é. Então o Senhor quer falar conosco sobre família, sobre uma família em específico, porque a família é a junção de processos individuais. Nós temos uma família, o Senhor tem tratado coisas em famílias, mas nós somos o resultado de processos individuais. O que Deus trata no seu esposo, Ele trata outros processos em você. É interessante porque a gente está vivendo um momento da sociedade que ele diz que a família não é necessária. Que a gente pode ser adepto do amor sem rótulos. E graças a Deus a igreja ainda acredita na família, amém? A gente acredita ainda que a família é a base de todas as coisas e que uma família sarada é aquela que vai transformar a sociedade. Mas infelizmente, muitas vezes na igreja, até o ano passado nós cuidávamos dos jovens lá da igreja, e eu via um anseio fora do comum, no momento do casamento. Como se o casamento fosse o fim de todas as coisas, onde não há nem choro, nem morte, nem dor. Ninguém contou para eles... E nem na minha vez e nem na sua vez, que o casamento é o processo de todas as coisas. É lá onde nós somos espremidos, onde nós somos reconfigurados para viver com o outro. Afinal, ser um com o seu marido, ser um com o meu marido, não significa que nós andávamos por aí como metade, esperando uma outra metade. Significa que eu era uma em Deus, ele era um em Deus. E aí eu tive que virar metade para me tornar um com ele. E metade da Priscila teve que ficar da porta para fora. É na família que a gente descobre que os processos são particulares. É na família que... Tem alguém aqui que é noivo ainda? Não casou ainda? É na família que você descobre que o nosso príncipe vai vir com defeito. Ou não? E é lá que você descobre também, dona princesinha, que você também tem um monte. É lá. É lá que a gente descobre quem a gente é de verdade. Que a gente vai ter que lidar com o que Deus vai fazer em nós para nos aperfeiçoar até a volta de Cristo. E é lá que nós vamos lidar com o processo que Deus está fazendo na vida do outro para aperfeiçoá-lo até a volta de Cristo. Afinal, se você casou com um homem perfeito, tô para te dizer que ele já vazou, já subiu. Enquanto eu falo de família, justifico a ausência do meu marido. Eu estou sem a minha metade. E quem conhece ele sabe que ele é uma metade bem grande. Porque eu não sabia cozinhar, mas eu aprendi. E aí a barriga dele testifica o que Deus fez na minha vida. Amém? Ele não me acompanhou. E eu disse para que ele podia ficar em casa porque entendi que era um culto de mulheres e que ele se sentia um pouco deslocado.
E embora minha cunhada tenha dito, não, vai ter bastante homem. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para trás, eu disse para ela, imagina o Leonardo aqui bem deslocado. Tem só uns irmãos ali atrás, né, irmãos? Eu ia botar ele ali, ó, no fundinho também. Então eu o liberei para ficar em casa, em oração, pela minha vida. E é por isso, porque a família é a nossa lixa de aperfeiçoamento. Então, quando você casou, você era uma pessoa. E hoje, espero em Deus que você seja outra, senão tem algo de muito errado acontecendo no seu processo de amadurecimento. Quando você teve filhos, você era uma. E o que eu mais ouço das pessoas que já tiveram filhos, sejam uma criança de 1 mês de vida ou uma pessoa de 18 anos, a mãe sempre vai dizer, eu sou outra pessoa depois que os meus filhos chegaram. É lá, é na família que o Senhor trata conosco. Amém? E hoje a gente vai falar de uma família muito querida por Jesus. É uma família que a gente vai falar sobre 3 pessoas, sobre Marta, Maria e Lázaro. E se você bem conhece essas histórias, e a gente vai falar um pouco sobre elas, você sabe que são 3 pessoas bem diferentes. Eu não tinha passado o tema por irmão. Eu não estou acostumada a botar tema, irmão. E a minha prima, que é desse negócio de botar coisa ali, me brigou comigo. Você não pôs um tema? Não, vou arrumar. São 3 pessoas muito diferentes. Porque nós não seremos iguais àqueles que moram conosco. Então, se você olha para aquela pessoa que mora com você e pensa, mas eu não faria assim. Ótimo, porque ele ou ela não é você. E são processos diferentes e a gente vai ter que lidar com isso. E quando eu falo de família, prioritariamente eu estou falando da nossa família de casa. Mas eu também quero que você entenda sobre essa família. A família que nós nem namoramos e de repente caímos nela. A família da igreja. Nós estamos aqui e nós nos tornamos família. E também vai ter sempre alguém que é bem diferente de você, tá? Como meu pastor sempre pergunta, você está pronto para conviver com uma cópia de você? E eu digo, ai Jesus, tomara que não. Você imagina? Nós somos muito diferentes e essa diversidade do corpo é que nos torna únicos. Então a gente vai falar sobre Marta, a ativa, sobre Maria, a emotiva, e sobre Lázaro, aquele que viveria um grande milagre. Eu quero pedir para os irmãos colocarem o primeiro versículo aí para mim, por favor. A gente vai pincelar um pouco sobre algumas histórias que contam a vida dessa família. Uma família muito querida por Jesus. A primeira história que a gente vai trazer à memória, e você com certeza já conhece, é aquele momento em que Jesus está na casa de Marta e Maria, e Maria se coloca aos pés para ouvir o que ele tem a dizer, e Marta está nessa situação. Vamos ler junto? Pode ser? É meus resquícios de ministério infantil, irmãos, vocês me perdoem, amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Em algumas traduções, e nessa minha, diz que Marta diz para ele: não te importas que ela me deixe com todo o serviço? E essa é Marta. E aí, como eu sei que vocês já estudaram temperamento, estão nesse processo, eu quero que você observe Marta com uma ótica diferente. E se você já descobriu qual é o seu temperamento, vê se você se enxerga nela. Porque eu absolutamente me vi Marta enquanto olhava para esse texto. Marta é ativa. Marta é aquela cheia de boas intenções. Então, é aquela mulher que viu Jesus chegando, e pense você receber Jesus lá na sua casa, de repente,
e ele nunca estava sozinho, né? Um almoço com Jesus era mais ou menos um almoço lá na casa da minha sogra num domingo, né, não, Shirley? É assim, ninguém combina nada. E aí todo mundo chega e ela diz: nossa, gente, não tenho nada. E aí ela tem uma geladeira que eu não sei o que há lá dentro. Eu sei que quando ela abre, ela vira, e ela vira de novo, tem 12 tipos de mistura, 13 tipos de arroz e mais uma meia dúzia de sobremesa. E aí você fala: mas não tinha nada? Não, não tinha nada. Mas tinha só isso aqui mesmo. O almoço de domingo na casa da minha sogra é sempre muito movimentado. E ninguém combina nada, mas todo mundo vai para lá. Você imagina você fazer essa recepção de Jesus e tantas pessoas que estavam com ele. Marta, absolutamente, ela não estava distraída no sentido de dizer: o que eu vou preparar? Não, ela queria fazer algo com excelência. Era o mestre que estava ali. Ela queria entregar algo muito bom para ele. E por isso ela andava de um lado para o outro, toda atarefada. Mas os olhos de Marta não estavam só ali. Esses olhos dela também estavam em Maria e questionavam: eu estou fazendo tantas coisas. Porque esse é um dos grandes problemas de Marta. Não é fazer coisas. Não é demonstrar. O seu agir, o meu agir, ser uma linguagem de amor para Cristo ou para aqueles que nós servimos enquanto esposas, enquanto igreja, não é problema. O problema é quando a gente olha para o outro e acha que só está correto a forma como eu faço e como eu demonstro o amor que eu tenho pelo Pai. É ótimo entregar coisas a Jesus. E na verdade, se Ele te dotou de dons para isso, é uma honra fazê-lo. Mas eu quero que você entenda que servir com excelência não significa que você vai ficar muito preocupada e se esquecer de algumas coisas que são básicas. O problema de Marta é que ela acha que sabe muito. Olha que interessante o que ela diz para Jesus. Ela aponta um problema. Eu tenho muita coisa para fazer e a minha irmã está sentada. Mas ela não só aponta um problema, como ela diz para Jesus como resolver aquele problema. Ela diz: olha, eu tenho muitas coisas para fazer, a minha irmã está aí sentada. Ei, manda ela vir me ajudar. Porque o problema de pessoas com o perfil de Marta é que sempre sabem o que é para fazer. O que é para o outro fazer. Você deveria estar fazendo como eu. Você deveria estar fazendo isso. E olha que interessante, Marta não fala com Maria. Ô Maria, vem me ajudar aqui a botar o frango no forno, por favor? Seria adulto, minimamente. Mas ela fala para Jesus dizer para ela. O problema não é fazer. O problema é querer que o outro faça igual. E o problema é achar que quem está fazendo com excelência é só você. A gente mede o outro com a nossa régua, né? Já reparou como a gente tem sempre uma opinião para a vida dos outros, para resolver o problema dele? Eu faria assim, assim. A gente resolve. Já reparou? Mas eu faria assim, assim, assim. Olha, se eu fosse você... Ô Marta, olha o que Jesus diz para ela: Marta. E eu acho tão interessante porque Jesus poderia dizer tantas coisas, mas Ele é tão amável no que diz. Calma, Marta. Nos próximos versículos, e a resposta dele é a seguinte. Deixa eu só pegar aqui na minha tradução que eu não botei aí. Na minha tradução diz assim: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Ô Marta, deixa eu te dizer uma coisa.
teu serviço é muito bom. Aquilo que a sua intenção de me entregar o melhor é muito louvável. Mas até o nosso serviço, ele não é eterno. E quando de repente aquilo que você tem oferecido a Jesus for tirado de você, no sentido, e aí eu estou falando de serviço dentro da igreja. Se um dia eu, ministrando a palavra, quem canta, quem dança, quem pastoreia, não importa o teu serviço. Se de repente o Senhor disser, chega, agora você vai viver uma outra etapa numa outra igreja, agora você vai viver uma outra coisa. Quem você vai ser nesse lugar? Se a tua identidade se mistura com o que você produz para Jesus, se a tua produção for tirada, quem é você nele? Quem é você nele? Se a pastora Malu virar um dia de manhã e falar, gente, eu não quero mais ninguém no louvor. Todo mundo sentado. A gente vai ter playback aqui, nós vamos cantar todo mundo playback. E aí? Quem é? Quem é? A irmã falou, eu tive problema nas cordas vocais, eu achei que eu fosse parar de ministrar, mas a comunhão dela não acabou por isso. A comunhão dela não acabou. O que ela tem para fazer pelo Senhor e para o Senhor e o que Deus vai fazer nela é independente do serviço que ela apresenta. Embora isso seja um privilégio. Quem somos nós? Marta está dizendo, ai Maria, seja como eu, faça como eu. Marta está olhando para Maria e achando que aquilo que ela está produzindo é muito mais importante. Marta, ela está fazendo para ele e não com ele. Na nossa igreja, o meu pastor tem sempre essa fala, faça com Jesus e não para Jesus. Porque se você se relaciona somente do jeito que você produz para ele, você nunca vai se ver como filha. Sabe qual é a diferença? Marta, ela não se relaciona com o pai, ela se relaciona com o chefe. Quando a gente tem uma postura de Marta, a gente vem para Jesus e a gente vai para a oração, não porque a gente quer passar um tempo com Deus, a gente vai para prestar contas. A gente vai para buscar somente informações. Jesus, eu tenho isso para fazer. Hoje é culto de mulheres, eu preciso tirar um tempo para orar. Então, Jesus, eu vou lá, e aí eu tenho que fazer isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aí, Jesus, e o que eu vou fazer? Me dá uma estratégia, e lá. E a gente fica ali se relacionando com o chefe, e pedindo orientações, e prestando serviço, e a gente não desfruta da presença daquele que é pai. Ele não te chamou. Ele não te chamou para ser empregada, tá bom? Não chamou. Ele nos chamou como filhas. E em resposta ao amor que nós recebemos, nós produzimos para Ele. É óbvio. É como um copo. Se eu pegar um copo desse e uma jarra de 1 litro, à medida que eu for enchendo o copo, uma hora ou outra ele vai transbordar. Esse deve ser o nosso serviço. Eu falo com Ele, eu me relaciono com Ele, eu faço coisas no secreto com Ele, e uma hora ou outra eu vou ter vontade de fazer coisas para Ele. Não o contrário. Analise quais são os seus momentos com Deus. São porque alguém te disse que você tem que? Eu tenho que. Eu fui ensinada que eu tenho que orar. Um dia na nossa igreja nós fizemos com as mulheres um período de oração. Então todos os dias nós nos relacionávamos entre grupos e firmávamos um horário para dobrarmos os joelhos nas nossas casas e orarmos em unidade. E quando nós lançamos esse propósito, uma das pessoas disse assim, mas quanto tempo eu tenho que passar de joelhos para falar com Deus? Eu disse, ela está se relacionando com o chefe. Ué? Quando você vai na casa de um amigo, você pensa, eu tenho que ficar 15 minutos aqui. Se você fica, você não desenvolveu um relacionamento com essa pessoa. Quando você vai na casa de alguém, que você vai tomar um café, ou enfim, comer, que a gente é crente, gosta de comer.
Ué, você vai, e aí o que é comum acontecer? Você olhar no relógio e falar, uau, já era para eu estar em casa. É ou não é? Esse é o fruto do relacionamento. Agora, nós fomos ensinadas, em determinado momento, que passar tempo com Deus tinha hora, momento e um script. E aí o Abba se tornou um chefe. E aí estar com Ele se tornou cheio de protocolos. Você precisa orar. Você tem que orar. Nada com Deus é obrigatório, no sentido de ser um fardo. Quem aqui tem um bom relacionamento com o pai? O pai, seu físico. Meu pai já é falecido e nós não tínhamos bons momentos de comunhão, devido a uma história de vida do meu pai ser alguém que não gostava de se relacionar. Mas os poucos momentos, e aí eu dizia até em casa há um tempo atrás, alguns dos momentos que eu tive com meu pai, que eu me lembro hoje, embora tenha tido uma vida muito difícil com ele, foram momentos naturais. Foram momentos em que eu disse, ai, vamos ali comigo? E depois de verdade, acho que uns 25 anos, eu descobri que meu pai era ótimo para fazer compras. Acho que meu pai era o único homem do planeta que tinha esse dom. E eu demorei para descobrir. Mas foram momentos naturais, não foram momentos de, ai, vamos sentar aqui e conversar, com protocolos. Foram momentos naturais de, ai, vamos ali comigo? Vamos. Estar com Ele precisa ser prazeroso para nós. Eu costumo dizer que é a diferença da palavra precisar, né? A gente acorda de manhã e você tem uma conta para pagar. E você diz, eu preciso pagar essa conta. Eu preciso porque é obrigatório. Você não acorda e diz, ai, que desejo de pagar um boleto hoje. Você diz que eu estou com um monte lá em casa. Se você disser, mate sua vontade. Você não diz, você diz, eu preciso pagar essa dívida, porque é uma obrigatoriedade, porque eu tenho um compromisso. Mas você acorda de manhã também, e se você não comer, você passa mal. E aí você diz o quê? Eu preciso comer alguma coisa. É uma necessidade do seu corpo. E a gente aproveita como uma coisa gostosa. Está vendo a diferença de uma palavra só em dois contextos diferentes? O preciso pode ser obrigatório ou pode ser uma necessidade biológica. A oração precisa ser a nossa necessidade biológica. Biológica não, mas espiritual. Você precisa acordar de manhã e dizer, uau, preciso passar um tempo com Deus hoje. A minha alma está pedindo isso. E quando você for para lá, para o seu secreto, fecha a porta e nem precisa passar maquiagem. Irmã, prende o cabelo assim, ó, igual você fica lá na sua casa, que eu fico. E vai. Marta, ela está se relacionando muito com o chefe, com muitos protocolos, e ela não está se relacionando com o pai. A gente precisa desfrutar da presença. Ai, mas eu não estou afim. Entra no quarto, fecha a porta e desfruta. Desfruta. O que eu vim fazer aqui? Pai, eu vim desfrutar da sua companhia. Tudo muda. Tudo pode mudar. E quem aqui já viveu grandes problemas e grandes tragédias sabe que é de um dia para o outro. Tudo muda. Menos aquilo que você constrói no quarto, no secreto, com seu pai. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Ele nunca vai gerar nada que não seja eterno. Então, quando você se relaciona com Ele, quando você constrói algo com Ele, aquilo é eterno. E quando, como disse o louvor, o furacão chegar, sabe o que vai te sustentar? Não é o teu ministério. Não é o que você faz aqui, não é o que você faz aqui. É o que você faz no secreto, de porta fechada. E como disse um louvor aqui, quando ninguém vê, no secreto, no oculto. Entenda que eu não estou dizendo aqui que você vai parar de produzir para o reino. Eu só estou te alertando
para que o nosso serviço, o nosso servir não seja o início das coisas, mas o fim delas. E se você, assim como eu, não tem um repertório de paternidade, como eu disse, meu pai foi muito ausente, uma pessoa muito difícil de lidar, e que não conseguiu estabelecer um repertório de paternidade, não se preocupe. E te digo mais, esse Deus não é igual àquele pai que abandonou, que não foi um bom pai, ou que falou o que não devia. Se você não tem um repertório de um pai presente e não pode comparar esse relacionamento, fique em paz. Ele vai te trazer um novo patamar e ele vai te mostrar o que é ser pai. Eu demorei muito para entender a paternidade. Eu comecei na vida com Deus, eu comecei na igreja mais produzindo do que entendendo a paternidade. Me alegrando do que fazia para Ele, mas não entendendo exatamente o que Ele podia fazer em mim. E um dia, não foi num culto, não foi num congresso, não foi. Foi um dia em casa, em que eu dobrei meu joelho para produzir, com esse protocolo que eu te disse de, ai Jesus, eu vou pregar hoje. E aí eu pensei disso lá, pedindo as orientações para o chefe, em que ele parou tudo. E eu me lembro até hoje do canto do meu quarto. Ele parou tudo e falou, eu não te chamei para isso. Eu não quero empregados. Eu quero filha. Então, deixa eu te dizer algo. E ali naquele dia, eu entendi quem Ele era antes de todas as coisas. E ali, dia após dia, eu vivia coisas com Ele e Ele me dizia, tá vendo? Isso é o que pais fazem, Priscila. Ele me dizia, seu pai não fez, mas pais fazem isso, tá? Eu sou o seu padrão agora. Então, se você não viveu uma paternidade tão bacana, fique em paz. Dobra o teu joelho no teu quarto e Ele vai mostrar para você o que um pai faz por uma filha. Marta, ela reage sem pensar. Você conhece alguém assim? Quando vê, já falou? Tenta botar de volta, mas não volta. A Marta, ela é puro movimento. Ela está sempre inquieta. Tem muita coisa para ser feita. E tem mesmo. Irmã, você ficar em casa o dia inteiro tem coisa para fazer, não tem? Só quem não vê é homem. Não é verdade? Porque se depender de nós, tem coisa para fazer toda hora. Mas ei, calma, Marta. Fecha a porta e desfruta. Desfruta. Em Mateus 6 diz que Ele está lá. Entra no teu quarto, fecha a porta, que Ele está no secreto. Ô Marta, você está toda atarefada. E tem gente lá, tem Jesus no secreto te esperando. Vai falar com Ele. Sabe quem me lembrou? Deixa eu passar mais um versículo. Passa para mim, por favor. Quem se relaciona somente com o chefe e não com o pai, em um determinado momento vai cobrar aquilo que faz para ele. Em determinado momento vai dizer para Jesus, olha, o tanto que eu faço na sua casa e você não vai fazer nada por mim. E a gente faz. Faz. Na hora da prova, você pega todas as vezes que você subiu no altar e diz para Jesus, olha o que eu já fiz para você, da carteirada. Olha o que eu já fiz para você. E eu estou passando por isso. Quem se relacionava assim era o irmão mais velho do filho pródigo. A ponto de quando estava tendo uma festa porque o irmão dele voltou.
como disse meu pastor há umas semanas atrás, ele ficou de bico na porta. E olha o que ele disse: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem. Que é chefe, lembra? Tem ordem e eu nunca desobedeci e eu me vanglorio por isso. Quando você sabe que você é filho, você sabe que você desobedece toda hora, tá bom? Porque você sabe quem você é. Ué? Você consegue se aproximar de Deus e dizer: eu nunca desobedeci uma ordem sua. Não consegue. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Olha aí. Ele estava dentro da casa. Ele sabia como tudo funcionava, mas ele não se relacionava com o pai. Era o chefe dele. Olha, ó. E ele está jogando na cara tudo que ele fez pelo pai. Na hora da dificuldade, a gente faz isso. Porque a única coisa que a gente tem para oferecer, o único vínculo que a gente criou com Deus, é aquilo que a gente faz para Ele. Com o pai, não. Quem se relaciona com o pai, sabe para que braço pode voltar. Sabe para que abraço pode voltar. Sabe que aquilo que faz para Ele é preciosíssimo, mas não substitui o relacionamento que tem com Ele. Sabe que o que faz para Ele é muito bom, mas é gerado pelo amor que é todos os dias enviado pelo próprio Pai, no secreto. O pastor Rodrigo Soeiro diz que a gente precisa entender a causa para então fazer coisas. A gente precisa entender para quem faz, com quem faz e por que faz, para então começar a fazer. Porque se eu faço para a pastora Malu olhar e dizer: olha como ela é boa nisso, no primeiro dia que ela disser: olha, isso não está bom, sabe o que eu faço? Junto as minhas coisinhas e saio. Porque nem com o chefe eu me relacionei, eu estou me relacionando com a pastora. Se eu faço para o irmão ali olhar e dizer: nossa, como ela é usada por Deus. Na primeira vez que alguém olhar e disser: ai, não gosto do seu estilo de pregação, não é o meu perfil. Você fecha, questiona o seu chamado, questiona tudo e diz: vamos embora. Para quem fazemos, com quem fazemos e por que fazemos. Amém? Se você se identificou com Marta, eu quero te dizer que Marta, quando ela é forjada, quando ela é, nós que temos esse perfil, quando nós somos inteiramente tratadas por Deus e transformadas, como é o tema de vocês, Marta é uma bênção. Porque Marta não tem tempo ruim para ela, ela faz. Quando nós somos equilibradas por Jesus, nós temos muito desejo de fazer coisas para Ele. Você nunca vai chegar na Marta e ela vai dizer: ai, não estou afim. Apesar de ser uma pessoa que começa bem, e se Jesus não sustentar, ela nem quer mais daqui a pouquinho. E a gente vai descobrir isso um pouco mais para frente. Se identifique e se conhecer é muito bom, porque você começa a identificar quais são suas falhas e seja intencional ao pedir para o Senhor. Diga para Ele: Jesus, estou começando a olhar e achar que só eu estou fazendo bom. Me ajuda aqui, Jesus. Jesus, estou começando a questionar a fulana que está ali sentada. Jesus, me ajuda. Seja intencional. Diz para Ele. Eu tenho uma notícia. Jesus deseja nos aproximar para ouvir o que Ele tem a dizer como Pai. E transformar esse relacionamento de chefe. Ele não chamou chefe, Ele não chamou empregados. Te digo mais. Quando Jesus morreu na cruz, em seguida nós não vemos dizendo: então o microfone foi entregado para nós. Não, nós vemos assim, que o véu do templo se rasgou. E nos trouxe a comunhão com Ele. E nos transformou então agora em filhos. E nós podemos clamar: Abba, Pai. Foi
a bênção de ter um lugar na eternidade com Ele, mas não só isso. Foi o presente de conviver diariamente com Ele. Olha o que você tem nas mãos. Não só o céu nos esperando, mas a companhia constante para aquele que se sente sozinho. Para mim e para você, quando a gente se sentir sozinho, Ele está. Quando a gente estiver bem, Ele está. Quando você estiver mal, Ele está também. Esse é o privilégio que nós temos. Eu preciso só saber até que horas eu posso ir. Alguém me fala depois? Tá. Vamos correr então e falar um pouquinho de Maria. Passa para mim, por favor, o próximo versículo. E aí a gente vai mudar de história, tá bom? A gente vai para uma outra passagem em que você também conhece com absoluta certeza, por isso eu não vou me aprofundar muito. O momento em que Marta, Maria e Lázaro têm uma experiência muito profunda com Jesus. Você bem conhece a história. Lázaro fica enfermo, Marta e Maria pedem para chamar Jesus. Jesus não vai num primeiro momento, e quando Jesus vai, no nosso entendimento, ele chega atrasado, mas ele já disse antes de ir que aquele momento, aquilo que aconteceria, seria para a glória de Deus. Inclusive, ele diz, e eu acho maravilhoso quando ele diz isso, ele diz: olha, Lázaro está dormindo. E os discípulos não entendem. Porque os discípulos não sabem que para Jesus a morte é como um sono, porque é simples. Porque aquilo que para nós parece algo que não tem solução, para ele é simples como um sono. É só fazer, acordou. Se você tem um sono leve. Se você é como as outras pessoas, é mais difícil de te acordar. Mas para Jesus, até isso é fácil. A gente vê a diferença de postura das duas irmãs de novo. Marta corre para encontrar Jesus quando ele vem e Lázaro já está morto. Marta corre para encontrar Jesus. Lembra que eu disse que Marta era puro movimento? Ué? E aí as pessoas julgam Marta. Nossa, Marta, Maria foi depois. Marta, olha, que apressada, que coisa. As pessoas puxam a ficha corrida de Marta lá do outro episódio e vêm aqui condenar a Marta. Mas queria te ver se fosse eu e você. Tá bom? Você está com um problema seríssimo e Jesus está, você já sabe que ele está chegando. Você não corre não, irmã? Oxi, corra não para ver. Já descobri quem são as sanguíneas que correm. A gente corre. Uau, ele está lá, ele é a solução para os meus problemas. Marta corre e diz: se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E eles têm aquele diálogo. E Jesus diz: olha, vai chamar Maria. E Maria, a melancólica, não estou dizendo de temperamento, tá bom? Mas no sentido de como ela era emocionalmente, porque a gente percebe que Maria era mais sensível emocionalmente. Ela estava sentada aos pés de Jesus naquele episódio que nós acabamos de conversar, e mais para frente ela vai ela vai ungir a Jesus, certo? Um pouquinho mais para frente. Então Maria, que era muito sensível, ela não correu com Marta, ela ficou em um determinado lugar. Maria foi impactada por uma notícia ruim. Lembra que eu disse sobre o furacão que sempre chega? Chega mesmo. Só que olha que interessante. Maria é paralisada pelo medo. Maria não consegue se movimentar. E o problema das pessoas que são muito emotivas é isso. Tudo faz com que ela pare. O medo paralisa. O susto paralisa. A dor paralisa. Tudo faz parar. E para Marta, Jesus diz assim: Marta, se aquieta, mulher, e senta aqui para me ouvir. Para Maria, nesse episódio, ele diz: Marta, vai buscar Maria. Manda ela vir aqui. Maria, precisa movimentar. Maria, as notícias ruins vão chegar na minha e na sua vida.
Mas ficar chorando sozinha não vai resolver nosso problema. Não vai. Jesus diz, vai chamar Maria. E é esse versículo aqui, ó. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo. Olha Maria, levantou-se logo. E foi ter com ele. Maria, para de chorar aí onde você está e corre porque o mestre está te chamando. Sabe o que acontece quando o nosso lado Maria, ou quando se você se identifica com ela de ser mais emotivo, sabe o que acontece? A gente pensa muito e a gente age pouco. A gente pensa em tudo que há de vir, o que virá um dia. Todas as possibilidades da vida eterna a gente pensa. Isso faz a gente ficar parado. A gente para e fica pensando. E tudo bem, a gente precisa ser cauteloso e pensar em N coisas, mas algumas vezes é hora de agir, é hora de colocar em prática, de tomar uma atitude. Muitas vezes, quando a gente tem essa postura mais emotiva, uma coisa acontece e a gente já desiste de todas ao redor. Já conviveu com alguém assim? Alguma coisa deu errado, a pessoa já fala, já não quero mais. Acho que acabou, acho que nada vai dar certo. E as coisas ficam... Eu tô vendo as irmãs cutucar assim, ó. Fala, Deus. E não quero mais. Ô Maria, calma. A notícia ruim vai aparecer. E eu não vou dizer pra você que só vai ser bênção, tá bom? Gostaria, mas não vou. Mas você sentou, você chorou, doeu, agora a gente vai levantar e vai correr para Jesus. Sabe por quê? Vou ler um versículo, e aí não está aí também. Não briga comigo, tá bom, irmão, que está aí atrás. Olha que interessante. No 33, diz assim. Que Maria, então, ela chega aos pés de Jesus, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E aí no 33 ela diz assim, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e angústia. Onde vocês o colocaram? Eles responderam, Senhor, vem e veja. Jesus chorou. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem um lugar certo para a gente chorar. E não é no quarto escuro. É aos pés dele. O lugar de chorar é nele, é com ele. Porque o choro de Maria aos pés de Jesus produziu em Jesus choro também. Não só isso, mas a empatia. Porque Jesus é muito empático. Ele olha para nós e ele sabe exatamente o que a gente está sentindo. Então pare de chorar por aí e chora no lugar certo. Corre, tá bom? Corre, Maria. Corre. E chora aos pés dele. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que é muito interessante, que ela chora muito, né? Eu não vou dizer quem é, não. E aí, às vezes, a gente está compartilhando alguma coisa e ela fala assim, ai, menina, até chorei. Aí eu brinco com ela, falo, nossa, o que será que aconteceu para que você chorasse desse jeito? Você não é disso. A gente precisa chorar no lugar certo, porque senão é só desperdício. E os nossos pensamentos vão sendo invadidos por pensamentos que não são do Senhor. E o diabo que brama como um leão, sabe o que significa bramar como um leão? Significa que ele imita isso. Quem é o nosso leão? E ele brama igual a um leão, tentando imitar a voz daquele que é o dono da nossa alma. Então, enquanto você fica chorando no quarto escuro, você começa a ouvir coisas que não são do Pai. Corre para ele, vai chorar no pé dele. Para Marta, senta, ouve. Para Maria, corre e chora onde tem que chorar. Vou correr que eu tenho que entregar. Vamos falar um pouco então do Lázaro? Para terminar. Lázaro, ele foi alguém que teve uma experiência sobrenatural. A ponto do testemunho de Lázaro, ele ser motivo para que as pessoas quisessem o matar depois. Aquilo que o Senhor faz em nós é muito profundo. E quando a gente compartilha,
Muitas coisas acontecem. Só que você precisa lembrar que para ter experiência com Ele, para ressuscitar, eu vou dizer uma coisa muito óbvia, mas que a gente esquece, para ter um testemunho de ressurreição, você precisa morrer. Para ter um testemunho de cura, você precisa ficar doente. Então, às vezes a gente olha e fala, uau, Jesus, eu quero ser usada por Ti. Jesus, eu quero impactar pessoas. Mas a gente esquece dessa parte. Não esquece, tá bom? Quando você for pedir. E a experiência daquela família... ela foi tão interessante porque ela expôs as debilidades de Marta e Maria. Porque Marta chega dizendo para Jesus, não, eu creio, Lázaro pode ressuscitar e tal. E aí quando Jesus diz assim, tira a pedra, ela é que vai dizer, mas tá cheirando mal. Lembra que eu disse que Marta muitas vezes quer algo muito e de repente de um dia para o outro ela já não acredita mais e não quer mais? Marta é inconstante. Então, se você se identificou com ela, lute contra a sua inconstância. Maria também foi exposta nessa situação, porque o que aconteceu? Ela correu para se esconder e ela não queria lidar com nada. Quanta coisa acontece em 4 dias, não é? E quanta coisa acontece quando a vida chega numa situação. Olha que interessante. Lázaro então está lá, está morto, e Jesus diz, Lázaro, tira a pedra, Lázaro sai para fora. E é importante lembrar que para quem ia ressuscitar um morto, tirar uma pedra podia ser feito com uma piscada. Mas Jesus não faz aquilo que nós podemos fazer. Então, gente, quem botou a pedra aí, tira aí, por favor. Que o que é para eu fazer, eu vou fazer. E ele fez. E aí, a gente chega nesse versículo, ó. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Lázaro viveu o milagre da ressurreição dentro do sepulcro. Lázaro não saiu andando. Imagina Lázaro com os pés e as mãos envolvidos na faixa de linho, um troço na cara. Lázaro saiu ouvindo a voz do mestre, porque aquele quem havia ressuscitado não deixaria ele dar com a cabeça no troço do sepulcro, porque ele tem compromisso com o que começa a fazer conosco. Então ele saiu ouvindo a voz do Pai, ouvindo a voz de Jesus. E quando eu cheguei nessa parte, o Senhor falou tanto comigo, porque eu quero te dizer uma coisa. A gente precisa deixar as amarras de morte lá no sepulcro. Sabe o que acontece? A gente vive coisas com Deus e todo mundo aqui já morreu em alguma área. Seja na área espiritual, seja na área emocional, seja em algo na sua casa, você já morreu em algum momento e o Senhor já fez algo na sua vida. Mas a gente continua com lembranças disso. Não como lembranças que glorificam o Senhor e dizem, olha, eu já morri, Ele me ressuscitou. Mas a gente se apega em algumas amarras. E a gente sai carregando. Eu não estou dizendo de Lázaro, eu estou dizendo de nós. Jesus diz, olha, desatem-o. Porque os pés dele estão impedidos de andar. Se a gente continuar preso, não naquilo que Jesus fez, mas nos resquícios de morte, a gente não caminha com ele. As mãos dele estavam presas. E se a gente continuar presos nos nossos resquícios de morte, no ai, você não sabe o que eu passei, você não produz com as tuas mãos. Ele tinha um lenço no rosto. Se você continuar presa nos teus resquícios de morte, você não enxerga nada do que ele está fazendo. E o que são os resquícios de morte? Para eu encerrar e não apanhar na porta. São muitas vezes lembranças que a gente faz questão de alimentar. A gente faz questão de carregar aquilo. Não, você não sabe o que você está falando. E os nossos pensamentos vão tomando conta de nós. E sabe o que acontece? Eu não sei se eu já compartilhei isso com a Shirley, não sei se você já passou por isso, mas você imagina uma situação baseada nos teus resquícios de morte. Então, vamos supor, a irmã teve a cura nas cordas vocais e todas as questões que ela tinha, mas se ela continua carregando aquilo, o primeiro que ela fizer, ela vai falar, já sei o que é. E aí ela pega de novo aquilo.
a gente continua agindo. E aí, se ela não tomar cuidado, ela vai pensar: meu Deus, é mesmo, porque naquele dia eu tive uma febre, porque no outro... E aí a gente começa, e quando você vai ver, você está num pensamento que não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje. Você está vivendo uma ansiedade por algo que não tem nada a ver com a sua realidade de hoje. Então para. Você já viveu algo com Deus? Você viveu a ressurreição? Testemunha aquilo que você viveu, mas não segura esses resquícios de morte. Você não precisa deles. O vitimismo é um dos resquícios. Quem já viu isso? Ai, irmã, você não sabe o que eu passei. Ei, o que você passou não te define, tá bom? Vamos parar. Porque a gente, mulher, a gente gosta de atenção, tá bom? Amém? Tá bom? E aí, se a gente não toma cuidado, a gente pega o resquício e aproveita ele para que as pessoas olhem e digam: sim ou não? A gente pega o resquício e quer que as pessoas digam: você está certa então de fazer isso. Eu não sabia disso. Ei, os nossos resquícios de morte vão ficar lá, porque a gente não quer eles como desculpa para não sermos transformadas como Deus está propondo para a nossa vida. Eu não quero eles, porque eles podem me justificar humanamente. Eu posso vir aqui e dizer para a pastora Malu: você não sabe o que eu passei lá na outra igreja, e por isso eu ajo assim, assim, assim. E eu até convenço ela. Mas o que nós vamos dizer para o Senhor? O que nós vamos dizer para Ele? Quando você falar todas as suas justificativas: é porque o fulano é assim, eu já passei isso, ele vai falar: e eu te fiz você ressuscitar de tudo isso. Nós não queremos. Aliás, a gente humanamente até quer, mas nós não precisamos dos resquícios de morte. Quero te convidar a ficar de pé. E aí, entendam que não foi Jesus que tirou as amarras. O Senhor disse: tirem as amarras. E hoje eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso por nós. Eu creio mesmo. Eu creio porque não é algo que eu costumo fazer em igrejas, acho que então eu sei aquele que me ordenou a dizer isso, e sei que o que ele começa, ele com certeza termina. Então eu vou te convidar a orar. E eu podia até te chamar para vir aqui na frente, poderia mesmo, mas não farei, porque eu entendo que é um processo individual. Você aí onde você está, você vai identificar quais são as amarras. E aí, de verdade, a sua ressurreição pode ter acontecido ontem e pode ter acontecido há 30 anos atrás. E você está carregando, tá? Então, pensa, quais são as suas amarras? O que você tem guardado para ver tudo bem, fica aí então. E diz para o Senhor hoje. E eu creio que o Espírito Santo vai tirar as amarras de nós. E nós possamos caminhar, testemunhando aquilo que Ele já fez. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graça. Pai, nós te damos graça porque o Senhor já fez em nós. E nós já vivemos coisas contigo. Naquele momento em que estivemos mortas emocionalmente, mortas espiritualmente, o Senhor estava lá. E muitas vezes nós nos frustramos porque achamos que o Senhor chegaria antes, mas o Senhor chegou na hora de fazer aquilo que era muito maior. Não somente uma cura, mas nos ressuscitar emocionalmente, espiritualmente, ressuscitar a nossa casa, ressuscitar a nossa família, ressuscitar os nossos sonhos. O Senhor veio. Pai, mas muitas vezes, após viver o milagre, nós continuamos caminhando, como quem não quer abrir mão dos resquícios de morte. Mas nessa noite, Senhor, nós humildemente reconhecemos que precisamos e desejamos caminhar por completo. Pai, por isso eu oro pela vida das minhas irmãs. Senhor, que o Senhor possa de maneira sobrenatural fazer nelas aquilo que já fez em mim. Pai, eu creio que essa é noite de colocar coisas no eixo. Eu creio que essa é noite de dizer para Martas, produzam, mas sentem aos meus pés. Eu creio que essa é noite
de Maria se levantarem e correrem aos teus pés e aprenderem que precisam chorar no lugar correto. E absolutamente eu creio que hoje é noite de largarmos as amarras que nos fazem vítimas, que justificam o nosso temperamento que não deseja ser transformado. Pai, nessa noite nós declaramos a nossa dependência de Ti. Nós declaramos, Senhor, que desejamos ser transformadas por Ti e que nossos anseios, nosso desejo de atenção, ele é absolutamente voltado para Ti. Que haja contentamento em nós, contentamento daquilo que o Senhor vê, contentamento da atenção que o Senhor nos dá e que possamos no secreto, no particular, construir um relacionamento eterno contigo. Pai, eu te louvo pela vida de cada uma delas e que essa palavra frutifique em nossos corações, Pai. Que haja ressurreição em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.